Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christian de novo na área aqui para a nossa leitura diária, do qual eu espero que você esteja gostando e caminhando junto comigo. Que empreitada maravilhosa de nós lermos e algumas coisas que, se você não chegou aqui, você pode continuar daqui, fazer o ciclo, da onde você quiser começar. O que importa é que você feche o ciclo dessa leitura. Se você não quiser ir junto comigo nessa caminhada, mas você pode comprar aqui, ó. Comprar essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia que eu comprei lá na Amazon. Não ganho nada por isso, mas né, eu comprei por um preço bom até. Comprei um preço bom naquela vez, né? Então, minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada, para quem não sabe. Estamos aí firmes e fortes na nossa leitura. Bora comigo, dia 160. Bora lá para a nossa leitura de dia 160. Tá com a tua Bíblia aí? Tá com ela na mão? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje é mais curtinha. Amanhã já é mais longuinha. Vamos lá. 1 Reis 5:1 de 5:1 a 6:38. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele? Porém a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigos, nem adversário alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porém em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos e eu lhe pagarei o salário destes segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensagens a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou, farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidos em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Hirão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento de sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo.
edificadores de Salomão. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zize, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como o Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o de meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. As portas da câmara do andar térreo ficavam no lado sul do templo e por uma escada se subia ao 2º andar e este ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio das vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a esse templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para que você e a minha palavra, com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros do fundo do templo com tábuas de cedro desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar no templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma a outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins.
Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubim, palmeiras, flores abertas. Também revestiu de ouro o assoalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com a ombreira formava uma porta pentagonal. Assim, fabricado de madeira de oliveira, 2 portas, e mandou esculpir nelas entalhes de querubim, tipo palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro para a entrada do santo lugar. Fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubim, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes em ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedra cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zizi, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como deveria ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. 7 anos, hein? Às vezes a gente se confunde um pouquinho com datas, anos, né, os períodos. Então isso é muito bom saber. 7 anos, né? Se alguém disser quanto tempo o Salomão demorou, aí uns falam que, nossa, demorou um monte. Não, 7 anos, está aqui. Beleza? Atos 7, 1, 29. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, olha, ó, você lembra de ontem? O que foi falado? Que Estevão estava se levantando, ó, ele foi pego e estava na frente do sumo sacerdote, porque eles estavam mentindo a respeito dele. Aqui, ó. Atiçaram o povo, investiram e agarraram o sinédrio, apresentaram testemunhas falsas. Aí, ó. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, ele disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então Abrão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abrão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação de qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abrão gerou Isaque e a circuncidou no 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito, e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço.
E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Viu só o que Estevão está falando a respeito de Moisés? Muitas coisas a gente não ouviu lá, mas aqui ele dá uns detalhes interessantes. Ele cresceu em toda a ciência dos egípcios, ele conhecia toda a ciência, toda a cultura e toda a maneira que eles usavam, até nas construções de tudo que acontecia lá, porque ele estava aos cuidados do faraó. E aí, à vista quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos e filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram filhos. Nossa, que vontade de agora ir para o segundo dia direto agora. Nossa, agora deu uma vontade de seguir a pregação de Estevão. Você viu que ele traçou a linha desde Abraão até Moisés ali, e ele vai continuar. Amanhã ele vai continuar. Que nem eu falo, hold your horses. Hold your horses. Segura aí que amanhã nós vamos ler. Mas tem uns apressadinhos, né? Tem uns apressadinhos que vamos ler, daí a gente adianta já alguma coisa. Pode ler. Eu não me importo. Pode ler. Leia a Bíblia mesmo. E se quiser, amanhã nós vamos ler tudo de novo. Beleza? Então vamos lá. Agora parte de Salmo 27, 1:5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E Provérbios 16, 28 e 30. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. E assim terminamos a nossa leitura de 160. Nossa, agora mas deu uma vontade de puxar aqui agora em Atos o que Estevão está falando. Mas não, nós vamos deixar para amanhã. Amanhã nós vamos ler isso aqui. E Deus vai tocar o seu coração. Amém? Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, esteja junto conosco nessa caminhada, dá um like, assim o YouTube entende que ler a Bíblia é muito importante. Fico feliz de você estar junto conosco, realmente interaja conosco, fale conosco, converse conosco, que nós queremos fazer com que a leitura da Bíblia seja relevante para as pessoas.
Beleza? Dito isso, Deus abençoe vocês. Eu espero vocês para a leitura de amanhã. Vamos descobrir o que Estevão está falando.